Tipos de entrevistas, os melhores métodos para o seu processo seletivo. Se você trabalha com RH, sabe que os processos seletivos precisam dar uma atenção bem grande para as fases de entrevistas, certo? Afinal, é nesta parte do processo que você consegue identificar os potenciais profissionais que podem preencher a vaga requisitada na sua empresa. Mas existem muitos tipos de entrevistas. Por isso, a abordagem com os candidatos precisa ser feita por um profissional responsável por aplicar cada um dos tipos de entrevistas. Assim, todo o processo é feito de forma eficiente. Além disso, é muito importante que o recrutador responsável saiba quais perguntas fazer, quais métodos utilizar e qual é o momento ideal para realizar. Afinal, os tipos de entrevistas possuem suas características. Portanto, se você quer conhecer os tipos de entrevistas, entender a sua importância e benefícios para a sua empresa, veja este vídeo completo que preparamos especialmente para você. Antes de tudo, olha só o que você vai encontrar por aqui. Qual é a importância das entrevistas para o processo seletivo? Quais são os principais tipos de entrevistas? Os benefícios de aplicar vários tipos de entrevistas? Quais são os principais modelos de entrevistas? Vamos começar! Qual é a importância das entrevistas para o processo seletivo? De fato, a entrevista é uma etapa muito importante do processo seletivo e é imprescindível que esse momento de conexão seja eficiente. Isso porque é no momento da entrevista que o recrutador consegue extrair as melhores informações sobre o candidato, descobrindo o que vai além do currículo. Por isso, a entrevista precisa ser aplicada por um profissional qualificado, pois só assim ela será conduzida de forma estratégica para o cargo em que o entrevistado se candidatou. Além disso, os recrutadores podem entender mais sobre as experiências e vivências anteriores dos candidatos. Há muitos modelos de entrevistas que podem ser utilizados no processo seletivo da sua empresa. Vamos te contar tudo neste conteúdo. Vamos lá? Quais são os principais tipos de entrevistas? Em primeiro lugar, ao divulgar uma vaga em seus meios de comunicação, o RH exige alguns requisitos e também coloca algumas informações necessárias. Ao candidato se inscrever para a vaga, o objetivo do processo seletivo é identificar o perfil ideal para preencher as competências que a vaga requer. No entanto, existem várias técnicas para cada um dos tipos de entrevistas que iremos abordar agora. Fique de olho! Entrevista técnica. A princípio, o objetivo da entrevista técnica é checar se o candidato possui o conhecimento e habilidades necessárias para realizar as atividades da rotina de trabalho. Normalmente, nos currículos é muito comum que os candidatos coloquem suas experiências na mesma função em empregos anteriores, por isso, este momento é crucial para saber se, na prática, o candidato tem mesmo potencial para exercer as funções. Por isso, esse é um modelo que não depende apenas do recrutador, mas também de algum responsável pelo setor da vaga, pois assim, a escolha do candidato ideal será mais estratégica e assertiva. Além disso, na entrevista técnica, os recrutadores podem simular situações para saber como o candidato lida com cada uma delas. Entrevista painel. À primeira vista, esse tipo de entrevista é realizado por gestores de diversos setores, como por exemplo, marketing, financeiro, recursos humanos, entre outros. No entanto, é necessário que a escolha das áreas façam sentido com a vaga disponibilizada. A entrevista é realizada da seguinte forma: os gestores fazem dinâmicas e perguntas que tenham relação com a vaga. Depois os líderes se reúnem para discutir sobre os principais pontos que perceberam através da resposta do candidato. Por fim, os gestores analisam o perfil de acordo com a opinião de todos. Com gestores de áreas diferentes envolvidos, é muito difícil ter falha na identificação de pontos positivos e negativos dos candidatos. Entrevista em grupo. Como já diz o nome, a entrevista em grupo é quando esta etapa acontece com 4 ou mais pessoas de uma vez. Dessa forma, esse modelo se faz importante para identificar como o indivíduo reage perto dos seus concorrentes. Algumas vagas, quando divulgadas, não exigem tanto conhecimento técnico, o que a torna difícil, pois geralmente as pessoas possuem as mesmas aptidões. Além disso, esse modelo de entrevista é perfeito para a otimização do tempo. No entanto, ele é rígido, pois só quem se destaca passa para a próxima etapa e as pessoas que não passam são eliminadas. Entrevista online ou remota. A princípio, as entrevistas online são feitas à distância por meio de alguma ferramenta digital. Atualmente existem várias e as principais são Google Meet,
e 1. No caso, esse tipo de entrevista exige que seja individual, mas, lembrando que nada impede de o recrutador reunir grupos, afinal, estamos falando de aplicativos remotos. Um dos principais benefícios das entrevistas remotas é o fato de poder entrevistar qualquer pessoa do mundo. Entrevista por gamificação. Ainda seguindo a linha tecnológica, a entrevista por gamificação é muito utilizada pelo setor de recursos humanos. No entanto, é válido ressaltar que essa ferramenta é aplicada em vários outros processos da sociedade. Sem dúvida, para o processo seletivo, a gamificação é extremamente importante para simular situações reais e entender como os participantes reagiriam para acontecimentos de forma física. Normalmente, os cenários produzidos são de raciocínio lógico e outras habilidades. Além disso, por ser um dos tipos de entrevistas mais complexos, é melhor que seja feito com uma dinâmica em grupo. Entrevista comportamental. De fato, existem muitos profissionais que têm uma excelente capacidade de realizar suas funções com máxima eficiência, mas infelizmente não possuem habilidades emocionais e sociais. Ou seja, esses dois fatores também podem atrapalhar o rendimento do indivíduo. Por isso, é muito importante fazer uma entrevista de análise comportamental. Agora vamos listar algumas características comportamentais essenciais para uma organização. Relacionamento interpessoal. Capacidade de comunicação e negociação. Saber lidar com feedbacks. Visão sistêmica. Flexibilidade. Busca por capacitação e troca de experiência. Autoconhecimento. Resiliência. Criatividade. Liderança. Equilíbrio emocional. A princípio, a entrevista comportamental pode ser feita através de testes psicológicos. É claro que nem todos os participantes completaram 100% as exigências da sua empresa. Sendo assim, identifique as suas prioridades e escolha o candidato que mais se enquadra nas exigências da sua empresa. Os benefícios de aplicar vários tipos de entrevistas. Como dissemos anteriormente, o processo de recrutamento e seleção é crucial para que a contratação seja eficiente. Afinal, é nesta etapa do processo seletivo que muitas informações valiosas são extraídas dos candidatos. No entanto, para fazer a contratação de um novo funcionário é muito importante avaliar diversos aspectos, principalmente características alinhadas com a cultura da empresa. Por isso, é muito importante fazer vários tipos de entrevistas. Só assim o recrutador conseguirá ter mais clareza sobre os entrevistados, além de traçar o perfil ideal para a organização. Além disso, é válido ressaltar que o erro em uma contratação pode custar muito para a empresa, afinal, os gastos com o processo de contratação já são inúmeros, como por exemplo, treinamentos, benefícios, salários, entre outros. Dessa forma, é fundamental contratar um funcionário que dê um retorno financeiro e não que prejudique o setor financeiro. Sendo assim, podemos dizer que é essencial adotar vários tipos de entrevistas para a sua organização. Por fim, utilizando os tipos de entrevistas você poderá reduzir gastos, fazer contratações eficientes e, consequentemente, melhorar a produtividade, retorno financeiro na sua organização. Quais são os principais métodos de entrevistas? Em primeiro lugar, além de todos os modelos de entrevistas que citamos, também existem métodos para realizar esse processo. As três principais entrevistas são estruturada, não estruturada e semi-estruturada. Entrevista estruturada. A princípio, na entrevista estruturada, o recrutador possui um roteiro de perguntas pré-estabelecidas. É um método mais rígido e não permite que as questões sejam alteradas. Entrevista não estruturada. Por outro lado, a entrevista não estruturada é aquela que não possui regras, ou seja, o recrutador poderá fazer perguntas ao entrevistado de forma livre, conforme o andamento da conversa. No entanto, é muito importante dividir pelo menos os tópicos da entrevista para não perder o foco principal. Entrevista semi-estruturada. Por fim, a entrevista semi-estruturada é basicamente a junção dos dois termos anteriores. Isso mesmo. Na entrevista semi-estruturada, as perguntas já são roteirizadas previamente, no entanto, elas podem sofrer alterações e outras questões podem ser incluídas. Por isso, é muito importante que cada entrevistador escolha o melhor método para ser aplicado na sua organização.
E lembre-se, cada profissão e cargo possuem suas particularidades e isso é extremamente importante para a escolha do método utilizado. Qual é o papel do RH na entrevista com os candidatos? Sem dúvida, o setor de recursos humanos é o mais importante em um processo seletivo, pois ele é o responsável por coordenar as entrevistas. No entanto, muitas pessoas acreditam que os profissionais de RH precisam saber de tudo, e não é bem assim. Existem alguns tipos de entrevistas que demandam mais de técnicas que talvez o profissional de RH não seja especialista e por isso, é muito importante contratar alguém qualificado no segmento. Contudo, se a sua empresa deseja avaliar o comportamento e emoção dos candidatos, o RH com certeza é o melhor profissional para isso. Conclusão. Com certeza, os tipos de entrevistas são muito importantes para todas as etapas do processo seletivo, por isso, é muito importante escolher o melhor modelo para a sua empresa. Neste vídeo, além de conhecer os tipos de entrevistas, você também pode conhecer os seus benefícios, os melhores métodos e qual é a sua importância. Agora, gostaríamos de te dar uma dica. Sabemos que o setor de recursos humanos possui muitos processos burocráticos, visando otimizar o tempo deste setor. A nossa dica é: contrate os serviços de controle de ponto da QR Point. O software de controle de ponto online possui diversas funcionalidades completas para solucionar os problemas da sua empresa. Quer saber mais? Faça um teste gratuito, disponibilizado por 10 dias após cadastro. Obrigado e até o próximo vídeo.